Estamos iniciando o programa Check-in de hoje. Estamos ao vivo, canal 15 da NET, também canal 15 da Brás Rede e no Facebook da TV Univates e Facebook Joel Alves. Você pode mandar a sua pergunta, dizer que está nos assistindo, para que a gente possa mandar um abraço para você e fazer a sua pergunta para a nossa entrevistada de hoje. A nossa entrevistada morou 6 meses em Portugal. A primeira vez que sai, passa tanto tempo longe da família. Como superou isso? Como é o estudo fora do Brasil? Além de Portugal, conheceu pelo menos outros 7 países. A lajadense Natália Bottone. Natália, prazer em tê-la aqui no programa Check-in. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, então contando um pouco das minhas experiências. É, muito boa, né? Até porque você saiu do Brasil, foi para Portugal e não ficou só em Portugal. Ainda teve a possibilidade de conhecer outros países, né? Sabia disso já antes de sair do Brasil, não? Eu pensava em conhecer outros países porque é muito fácil, né, viajar dentro da Europa, já que é um continente muito pequeno, né, se tu comparar com o Brasil, que é um país super grande. Então eu já tinha essa ideia, assim, de conhecer outros lugares, mas não era algo certo, né. Primeiro eu queria ver quanto eu ia gastar em Portugal, com todas as despesas, e depois, então, eu decidi viajar. E deu certo, ainda bem. Sim. Bem, você que escolheu Portugal ou foi a possibilidade que apareceu para você? Ou eu vou para Portugal ou não faço intercâmbio? Como é que foi? Bom, na verdade foi mais uma possibilidade, porque a minha primeira escolha era ir para o Canadá. Só que eu não tinha feito proficiência de inglês ainda na Univates, que para ir para o Canadá tu precisa ter a prova de inglês feita, e eu não tinha. Então a minha segunda opção era Leiria, em Portugal, que é uma cidade um pouco menor do que Porto, só que eu também não poderia fazer porque eu tinha que ter 40% do curso concluído. E eu só tinha 24%, 25%. No início do curso aí. Isso, bem no início. Então, apareceu o Porto, né? A DRI, a Diretoria de Relações Internacionais da Univates, falou comigo e disse que Porto seria uma possibilidade que é a partir de 20%. E acabou dando certo. Que bom, hein? E um país em que você tem muita ligação, na verdade, com o Brasil, em que você não precisa falar outro idioma, né? Sim, na verdade é bem diferente, assim. Tem muitas expressões, né, de Portugal mesmo, que são diferentes para nós, assim, que tu não consegue entender às vezes. Mas isso, com o passar do tempo, tu acaba se acostumando, assim. Na primeira semana eu já me acostumei, então foi bem tranquilo. Tem alguma palavra que te chama a atenção, que é bem diferente do que nós estamos acostumados, não? Telemóvel, eles falam para celular. Telemóvel. Eu acho bem estranho, assim. É. E comboio também, eles falam para trem. Vamos pegar o comboio. Isso. E aí é trem. É. Mas durante as aulas que você teve lá, que você foi pelo curso de jornalismo, né? Isso. Teve diferença também na área didática ou não? Foi super tranquilo de entender? Não, foi bem tranquilo, assim. Só eles têm um método diferente, assim, a metodologia deles é diferente na sala de aula. Eles têm uma metodologia mais teórica do que nós. Nós temos mais na prática, no jornalismo, e eles têm mais no teórico, assim. Então, isso eu achei bem diferente, assim. Não lá. teve muito trabalho de campo, então, mas era dentro de sala de aula mesmo. Isso. Mas o curso você acha que é bom, não? Sendo assim teórico ou prático, como você avalia como estudante? Na verdade, assim, talvez sejam só as disciplinas que eu fiz, né? Apesar de uma disciplina ser de TV, que seria uma coisa mais prática, eu acho que talvez teve um pouco a ver as disciplinas que eu peguei, assim, pra fazer. Mas eu achei bem tranquilo, assim, eu acho que é um bom curso. Lá eles têm comunicação social, que é dividida entre assessoria, multimídia e o outro agora não me lembro, mas são 3 áreas. Então tu pode escolher uma das áreas depois de 2 anos, eu acho, que tu está cursando. Aqui não, aqui na Univates a gente se forma em jornalismo, então a gente inclui todas as áreas. Lá não, eles escolhem uma daí, no final do curso, para seguir. Te formam em uma só? Isso. Aqui no Brasil tem a possibilidade, né, de trabalhar com relações públicas, com publicidade ou jornalismo, né? Isso. Você enviou algumas fotos para nós. Sim. Já no início do programa, quero ver alguma dessas fotos, aí você pode dizer aonde que foi, onde que você tirou, pelo menos algumas delas agora. Essa foto, por exemplo, é onde? Então, essa foi em Algarve, que é uma região de Portugal, que tem muitas praias. E é muito bonito lá, assim. Nossa, foram as praias mais bonitas que eu já visitei, eu acho. E o mar estava bom, não? Dava para entrar ou estava muito frio? Eu acho que a gente foi... Eu fui com um grupo de amigos, acho que a gente foi em maio para lá. Era um pouco frio ainda, mas todo mundo diz que a região lá, a água lá é sempre fria. Não importa a época, assim. Mesmo sendo mais no sul de Portugal, né?
Meio É, centro do sempre sul. fria. Aí você diz, lá onde eu moro também, no Rio Grande do Sul, a água é sempre gelada, né? Não, mas lá é gelado mesmo. É bem mais gelado que aqui. É bem mais gelado. Bem, a Natália, antes que a gente continue vendo fotos, a Natália é irmã de uma ex-colega nossa, né? Colega minha de rádio, que é a Bárbara Bottoni. A Bárbara, como é que tá? Tá bem, não? Tá bem, tá bem. Nunca mais vi ela e tal. E a Bárbara, inclusive, você tem, além da Bárbara, mais uma irmã. Qual é o nome da outra irmã? Francine. Francine. Você é a mais nova. Sim, sou a mais nova. E o que os teus pais disseram quando você agora, a mais nova das meninas, vai sair de casa, vai ficar 6 meses em Portugal? Bom, na verdade foi um sonho de criança, assim. Sempre quando me pediam, o que tu quer fazer quando tu crescer? Eu sempre dizia que eu queria viajar o mundo, assim. Queria conhecer muitos lugares. Então, surgiu essa oportunidade com a Univates e eu sabia que eu precisava de 20% para me inscrever no intercâmbio. Então, quando fechou, tipo, 24%, 25%, eu já me inscrevi e já deu certo. Os meus pais ficaram super felizes por mim. Claro, eles ficaram com um pouco de receio, assim, porque eu nunca tinha saído de casa, assim, sabe? Tipo, ficar mais do que um final de semana fora, eu nunca tinha ficado. Nunca tinha ficado? Não. E aí, pai, eu vou ficar 6 meses fora. Tipo, tirando as viagens de escola, assim, né? Mas tirando isso, eu nunca tinha ficado muito tempo fora. Então, eles ficaram com um pouco de receio, mas ficaram felizes por mim. E eles também foram me visitar depois de um tempo. Então, não foi uma saudade tão grande, assim. É verdade. E abriu a possibilidade para eles que pudessem também ir para conhecer os lugares, Europa, né? é. Conhecer a Europa. E gostaram ou não? Gostaram. A gente foi pra Itália e pra França. E na França, o meu primo estava fazendo intercâmbio, em Paris. Então, a gente já visitou ele e já conseguiu ver ele, assim, fazia muito tempo que a gente não via ele. Ele mora mais tempo lá. Ele estava fazendo intercâmbio de 1 ano, agora ele voltou também. Mas fazia, acho que uns 8 meses que a gente não via ele, assim, fazia bastante tempo. E aí mataram a saudade, viram lugares novos. Sim. Então, ou seja, a viagem que era para ser para uma pessoa, acabou unindo ainda mais a família. Sim, com certeza. Em casa, fala a verdade, Natália, em casa você já passava, lavava, fazia comida para ti, ou teve que aprender tudo fora? Algumas coisas eu fazia, assim, tipo, comida eu tentava me virar um pouco, assim, às vezes. Fazia miojo e ovo. Tipo isso, assim. Umas coisas mais fáceis, assim. Mas lá eu aprendi muito, assim, porque eu tentava não comprar muita comida, né? Nem pronta no mercado e nem ir nos restaurantes, por exemplo. Eu tentava sempre fazer em casa. Então, isso eu aprendi bastante lá. E na residência universitária em que eu morei, tinha uma máquina de lavar, várias máquinas de lavar roupa, então eu utilizava essas para lavar as minhas roupas, assim. Isso me ajudou bastante também. Lá você não ficou em casa de família, ficou no centro universitário. Numa residência universitária, que era bem pertinho da minha faculdade, que no caso é a faculdade de letras, que eu estudei lá, né? Sim. Era nos fundos da faculdade, então dava tipo 2 minutos para eu ir para a faculdade. Muito próximo, muito perto. próximo. Dentro do pátio da faculdade, né? Sim, isso. E morou com quantas pessoas no mesmo quarto? No mesmo quarto eu morei com uma outra brasileira, de Minas Gerais, mas na residência universitária inteira tinha mais de 100 pessoas. É uma residência bem grande lá, assim. O que não é fácil, né? Para a maioria dos brasileiros que a gente conversa, que foram para fora do Brasil, ficaram em residências de famílias, né? Você conseguiu na própria universidade. Sim, na verdade, tinha uma outra menina que fazia direito na Univates, que estava lá já, então ela já me explicou como fazia para conseguir a residência, né? E eu tentei, eu acabei conseguindo, também era pela renda familiar e outros aspectos, assim, e eu acabei conseguindo, então foi bem legal, assim, porque eu morava com todo tipo de gente, assim, com indiano, com australiano, então isso foi bem legal, assim, essa troca de cultura, sabe? Até a residência era dividida entre os portugueses e os que eram de outra origem, assim. Então, com o português eu não tive tanto contato. Nem na sala de aula, sim, nem na residência. Mas com pessoas de outras culturas eu tive muito, muito contato. E o que tu mais te surpreendeu com as outras culturas? Eu acho que foi com a Índia, assim. Pela vestimenta? Não pela Não? vestimenta, eles se vestiam adequadamente, assim, pro Brasil, vamos dizer. Mas, por exemplo, quando eu ia pra cozinha, às vezes eu chegava assim e tinha uns indianos comendo. E eles comem com a mão. Eu não sei se é todos da Índia, mas uma boa parte sim. Então isso, assim, foi bem estranho, Choque assim. cultural, assim. Porque, tipo, tu tá na tua própria casa, mas tá vendo gente de tudo que é lugar, assim, que tu não conhece, tipo, fazendo coisas que pra ti não são tão comuns, né? Mas eles comiam o que com as mãos? Mas não comida normal como nós comemos, não. Isso eu não fiquei reparando tanto. Nem olhava, assim. Mas tipo, como é que tu vai comer massa com a mão, né? eu acho até que era, mas
coisas mais comuns. Mas tu não olhou? Eu não lembro agora, na verdade. Eu ia ficar olhando assim. Tentava ser discreto, mas acho que eu não ia conseguir ser discreto. Sim. E tinha também uma mulher do Marrocos lá, da África, né? E foi bem engraçado, assim, porque teve um dia que ela tava, tipo, com uma xicarazinha, assim, do lado, comendo, né? E eu fiquei olhando aquilo, eu achei muito estranho. Eu falei pra ela, nossa, eu tenho que te perguntar o que é isso, né? Mas então era curiosa, então. E daí ela comentou que é uma cultura deles de comer, é tipo uma xícara, assim, do lado que fica, e deles fazem chá ali, às vezes colocam até arroz ali. Serve pra tudo. Serve pra tudo, sim. E aí eles comem, tomam, comem. Sim. Aí diz, não, nós lá no Brasil é suco, refrigerante, água, muito pouco, né? Sim. Mas também água, né? Então, mas na verdade, a gente quando sai, aprende muito com pessoas de fora do Brasil, né? Com certeza. E em especial a respeitar outras culturas, né? Sim, com certeza. Alguma dificuldade passou lá, não? Sim, roubaram meu celular. Eu cheguei lá em fevereiro e em março roubaram meu celular. Então, essa eu acho que foi uma das maiores dificuldades assim, que eu passei. Porque eu não tinha como me comunicar com a minha família, né? Só pelo Facebook. E daí eu tinha que acessar o meu notebook, ir no Facebook e pelos meus amigos, assim. Manda uma mensagem pra tal pessoa dizendo que eu tô bem, sabe? Quando eu viajava. Eu fiquei, acho que de uma semana, 10 dias sem celular. Isso até foi comprar bem outro. difícil. Até comprar outro. Daí eu acabei comprando um de lá mesmo, né? Sim, e o preço? Bom? É que eu comprei um usado, pra não precisar gastar tanto. Eu paguei, eu acho que uns 70 euros por aí. Um valor similar ao do Brasil também. Euros. Você vai calcular, né? 4 por 1, mais ou menos. Sim, Mas e aí, como é que você se virou durante esse período sem celular? Foi bem difícil, assim. Que nem eu falei, eu tinha que acessar o Facebook, assim, pra falar com eles, ou pelo meio de outros amigos, né? Hoje em dia não consegue mais perceber, né? Ver alguém sem um celular, né? Porque os teus e-mails, o WhatsApp, as mensagens, né? O Facebook pelo telefone, né? Sim, Então não tem mais como ficar sem. Sim, é bem difícil, assim. Ainda mais tantos quilômetros de distância. Longe de casa, né? E como é que roubaram o teu celular? Eu fui numa festa e eu acho que pegaram da minha bolsa. Não sei exatamente o que aconteceu, assim, mas... pegaram. Tava sã, tranquila. É. Né? Deixar claro para teus pais, né? Que claro, mas alguém pegou o celular. Sim. Nunca mais achou. Nós vamos ver mais uma foto para que a gente... Essa aqui, é onde as fotos? Lindas fotos. Essa foi em Aveiro, que é um distrito, uma cidade de Portugal, né? Aquela casinha bem ali no fundo, amarela, é bem típico, assim, de Aveiro. Tem várias casinhas, assim, lá, coloridas e tal. Eles sempre chamam Aveiro de a Veneza Portuguesa, porque ela tem muitos barcos, tem uma ria, assim, que eles chamam, que é o rio, né? É bem bonito lá. Como é que eles chamam o rio? Ria, eles Ria? chamam. Tá. A próxima foto? Essa é no Parque de La Ciudadela, que é em Barcelona. Barcelona. É um parque muito lindo, assim, nossa. E o clima tava bom também, né, pelas fotos. Tava bem quente, na verdade. Tava bem calor, assim. Barcelona foi uma das cidades mais calorentas, assim, que eu fui. Tipo, dava 30 graus, assim. Eu fui em julho pra lá. Bom, julho é o verão deles, né? Julho é o verão deles. Para nós é o inverno, para eles é o verão. A próxima foto? Essa foto que é muito bonita. Essa foi em Belém, que fica do lado de Lisboa, né? Lisboa é a capital de Portugal. Belém é uma cidade que tem a Torre de Belém, que é bem conhecida. Esse lugar especificamente eu não sei onde é que é, assim, foi um lugar que a gente achou muito bonito, que era um amontoado assim de flores e tal, daí a gente foi lá tirar foto. É um parque? Não é bem um parque, era um shopping ali do lado. É como se fosse o pátio do shopping, sabe? Mas muito bonito mesmo. É bem bonito. E também um dia quente, né? Essa foi em Mantua, na Itália. Mantova, que eles falam. Na verdade, essa cidade, ela não é tão conhecida, mas como os meus pais foram me visitar, e a minha irmã também, e nosso sobrenome é Bottoni, e a nossa descendência é italiana, eles queriam tentar descobrir de onde é que vieram os nossos descendentes, né? Aí eles ficaram sabendo que foi de Mantua, na Itália. Então a gente foi um dia pra lá visitar essa cidade para ver se a gente encontrava alguém que tivesse conhecido eles
ou algo do tipo. A gente não teve muito sucesso, assim. A gente Não conseguiram encontrou. falar com muitas pessoas. Não, a gente encontrou só uma mulher, assim, mais velha, que ela falou que achava que conhecia uns Bottoni, mas ela não deu, assim, total segurança. Você não procuraram na lista telefônica? Sim, a gente E aí? procurou também, não encontrou. Não encontrou? Não. Será que são da Itália mesmo? Não. Eu acho até que sim. Bottone é bem italiano, né? Pelo menos é. É o que diz, né, a história dos Bottoni, eu acho que deve ser. Se alguém está assistindo e sabe de onde que é mesmo, qual a cidade, né? É, Por favor, se mantenha pronuncie. contato, né? Faça contato pelo Facebook, diz de onde que é. É o Facebook da TV Univates, é o Facebook Joel Alves. E a gente passa aqui para a Natália para saber de onde que são, a origem. Aí, de novo, agora vai toda a família procurar a sua origem, né? Que seria Com muito certeza. bom, né? Sim, seria muito legal. Viajar por dentro de Portugal, dentro da Europa, muito caro? Como você achou os preços? Bom, na verdade, eu sempre tentava pegar mais as promoções, assim. Sim. Porque sempre tem promoção. E os comboios de Portugal, eles têm a mania de fazer promoção. Comboios é os trens. Os trens de Portugal têm a mania, assim, de fazer promoções. Tanto que teve uma cidade que eu fui, foi muito bonita a cidade, que é Guimarães, de Portugal. Que é conhecida pelos castelos e tal. E eu paguei 2 euros só pra ir. Eu e um grupo de amigos, né? 2 euros. 2 euros pra ir e pra voltar. Isso seriam, tipo, 10 reais, sabe? E só que tinham que reunir 10 pessoas, né? Ah. Daí a gente se reuniu. Foi fácil, A gente se reuniu, tipo. acho que umas 50 pessoas. Então, tipo, foi muito fácil. Foi bem legal. E além de... O primeiro país que você visitou fora de Portugal foi qual? Deixa eu pensar. Foi foi a Itália. Foi a Itália com os meus pais. Ah, primeiro você não tinha saído ainda de Portugal. Não. Precisa apresentar o visto, o passaporte para sair de Portugal ou depois que está dentro da Europa ou não precisa mais? Foi bem tranquilo. Eu não precisei apresentar em nenhum dos países que eu fui. O visto, no caso. O visto eu apresentei, mas, tipo, não precisaria ter, sabe? Eles olharam meu passaporte e acabaram vendo o visto. Mas a primeira cidade que eu fui foi... o primeiro país foi na Itália, então, com os meus pais. E lá conheceu quais cidades? Veneza, Verona, Roma e Mantua. Dessas, qual que mais te chamou a atenção? Ah, eu gostei muito de Verona. Por quê? Porque é uma cidade pequenininha, assim, ela parece uma vilazinha, assim, sabe? É muito bonito mesmo. A gente até ia pra outra cidade, pra Florença também. Primeiro a gente foi pra Verona. Não, primeiro a gente foi pra Veneza. Aí a gente ficou um dia lá, visitou os lugares e tal. E daí a gente foi pra Verona e depois a gente ia pra Florença. Só que, como a gente pegou Airbnb, que é um meio muito fácil de pegar apartamentos e tal, cancelaram com nós no dia, assim, que não teria mais como a gente pegar aquele apartamento em Florença. Vai, é muito fácil de pegar, mas eles te deixam na mão, não? Não, mas só essa vez deixaram. Então, a gente não foi pra Florença, a gente acabou ficando em Verona, né? Mas a gente ficou super feliz com isso, porque a gente adorou Verona, assim. E aí vocês tiveram a possibilidade de conhecer melhor ainda a cidade. Sim, É. E Roma também, claro, é muito legal, né? Tem vários história, pontos né? turísticos. Muito bonito. Para quem é religioso, é cristão, né? Roma tem uma história fantástica, né? O Coliseu, a Fontana de Trevi, é bem interessante. É onde Paulo foi preso, né? Então, a Vila Ápia, né? Então, são lugares realmente que chamam a atenção de quem passa por Roma, né? E bem que Roma é um país, né? Dentro da própria Itália, né? Então, lá é tudo diferente, né? É uma cidade muito grande, assim. Tu sente muita diferença, né? Entre as outras, assim, que eu fui da Itália. Sempre diz, Roma é a cidade mais perigosa, assim, da Itália, porque tem muito turista, muita gente de fora, né? Então, para ser roubado, para levarem máquina fotográfica, celular, precisa um pouco mais de atenção, né? Isso a gente até ouviu lá, mas a gente tava com máquina, com celular e não aconteceu nada. E o clima, como é que era? Na Itália foi bem quente, também bem calor, assim. A gente foi em maio pra lá. Tipo, não era verão e tava bem calor. Eu acho que 20 e poucos graus, assim, em torno. Bom, e depois de conhecer a Itália, qual outro país que tu conheceu? E daí a gente foi pra Paris, na França. Na França. E daí, com os meus pais também, eu fui com a minha família. E a gente visitou meu primo daí. E lá, que cidades vocês conheceram na França? A gente só foi pra Paris. Só Paris? Só Paris, Mas é muito linda, né? Sim, nossa, foi uma das cidades que eu mais gostei, assim, é muito legal. Conheceram a Torre? A Torre Eiffel, o Arco do Triunfo. Na verdade, a gente deu, assim, uma volta por toda a cidade, né? Porque meu primo já conhecia.
Então, ele nos mostrou tudo, assim, todos os pontos turísticos, assim. Natália, sempre é bom viajar com quem já passou por lugares ou tu viajou também sem ter um guia, digamos assim, o teu primo te ajudou. Ou é melhor até sem alguém que não conheça, porque daí tu descobre os pontos que tu acha mais interessante. Assim, eu acho que a única viagem, entre aspas, que eu fiz sem conhecer os lugares foi Aveiro mesmo. Que foi a primeira viagem que eu fiz dentro de Portugal. E eu fui com algumas amigas minhas e a gente não tinha pesquisado nada sobre a cidade. A gente foi, assim, bem na louca, assim mesmo. E foi muito legal, porque a gente acabou descobrindo depois, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é muito bom tu ter alguém que conheça, porque já vai te dizer, isso aqui é mais legal pela sua experiência, isso aqui é menos legal. Só que os outros lugares, todos que eu fui, alguns eu fui sozinha, então eu pesquisava antes, sabe? Tentava me informar antes, assim. Bom, porque até, às vezes, tem alguns países que tem algumas culturas que a gente não conhece, então melhor, exatamente, dizer, porque tem alguns países que têm restrições, né? Ou tem hábitos diferentes que os nossos, né? Melhor respeitar. Melhor respeitar, senão pode acabar assim, entrando numa situação delicada, né? Bom, dos países que tu visitou depois de conhecer a Itália e a França, qual foi o outro país que conheceu? Porque foram 7, né? Conheceste o total. Sim, foram 7. Deixa eu só ver a listinha para eu me lembrar de todos. Aqui. São muitos. Então, eu fui para a França, para a Itália. O próximo, então... a próxima viagem que eu fiz sozinha. Eu fui para 4 países sozinha. Porque eu tinha muita essa vontade de viajar sozinha. Com mochila? Com um mochilão só. Eu conheci muitas pessoas que me falavam, é muito fácil viajar sozinha. E eu ficava com aquele receio, será que é mesmo, né? Tem todo aquele medo, assim. Mas, então, em junho, as minhas aulas mal tinham acabado. E eu só tinha mais algumas provas, assim. Eu pensei, não, dessa vez eu vou ir sozinha. Porque eu queria conhecer alguns lugares também que outras pessoas não queriam. Uns lugares mais desconhecidos. Tipo, eu fui para a República Tcheca, que é um lugar que normalmente as pessoas não visitam, assim. Mas é um lugar que eu tinha muita curiosidade de conhecer. Por quê? Alguém te falou alguma coisa da República Tcheca? Sim, muitas pessoas me falaram. Na residência universitária, algumas pessoas que já estavam há mais tempo em Portugal me falaram que era a cidade mais linda, Praga, na República Tcheca, que tinham visitado. Então eu decidi ir para Praga, na República Tcheca. Eu não conheço Praga, mas eu tenho a impressão que eu já ouvi falar que é meio sinistro, assim. Meio escuro, não é? Não, eu não sei, eu não achei, assim. Achei... Como é que... Eu achei uma cidade incrível, na verdade. Mandou fotos para nós, não? Sim, mandei. Daqui a pouco a gente vai ver e tu vai poder tirar essa. Sim. Parece, quando fala em Praga, para mim me soa alguma coisa mais escura, mais sinistro. A casa do Batman, mas não é. Não. Então, eu fui fazendo uma rota a partir de Praga, porque era o lugar que eu queria conhecer, né? Então, eu vi que a Áustria era muito perto da República Tcheca, que a Hungria também era muito perto, que também é um lugar mais desconhecido, né? A Áustria não é tanto, as pessoas visitam mais. Em especial aqui da região, né? Muitos fizeram intercâmbio na Áustria. Na Áustria, porque da Áustria tu pode ir pra tudo, né? É no meio da Europa. E eu queria ir pra Alemanha também, pra Berlim. Só que a passagem de volta, se eu fosse pra Praga, a passagem de volta de Berlim pra Porto tava muito cara. Então eu acabei desistindo de ir pra Alemanha e eu acabei indo então pra Suíça. Que é do lado. Que é do lado, Só que tava bem mais barata a passagem. Então eu fiz uma viagem que primeiro eu fui pra Suíça, aí depois eu fui pra República Tcheca, depois pra Áustria e depois pra Hungria. Tudo de mochilão? Tudo de mochilão e sozinha. E quanto tempo tu ficou viajando assim? Eu acho que eu fiquei uma semana. Eu fiquei pouco tempo assim em cada lugar. Mas já deu para conhecer, sim, né? Com certeza. E achou dificuldade mesmo? Achou bom? Qual eu achei maravilhoso. É mesmo? Não, porque assim, nenhum dos países eu conhecia a língua, né? Tipo, Áustria e Suíça, eles falam alemão, a língua oficial. Na República Tcheca, então, eles falam tcheco. E na Hungria, o húngaro. E o tcheco e o húngaro é muito difícil, assim. É uma língua muito complicada. Eu não consegui nem entender como é que eles falavam bom dia, sabe? E como é que tu te virava? Mímica? Pelo inglês. Eu sei falar inglês. Pelo inglês eles aceitam. Sim. Isso é o bom da Europa, porque a maioria dos países, as pessoas que moram nos países, a maioria fala inglês e a língua de origem, né? Então, isso eu tive muita sorte, assim, porque, tipo, eu não tenho noção nenhuma de como falar alemão e nenhuma das outras, né? Ainda bem que sabia inglês, né? Sim, Bem que no aperto, as pessoas, muitos já passaram por aqui, falam que a mímica resolve, né? Pelo menos grande parte, né?
água, o cansado, passagem, valor, né? Sim. Isso acaba, mas claro que dá um susto. Chega num local e precisa comprar alguma coisa e aí tu não sabe falar o idioma, né? Bate o desespero. Né? Ah, não. E outra, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tive nessa viagem foi que são moedas diferentes em cada país. A República Tcheca tem a coroa, alguma coisa, que eu não me lembro exatamente o nome, mas é uma moeda diferente. A Hungria tem a coroa húngara, acho que é a coroa húngara que eles falam. E a Suíça também, a Suíça tem o franco suíço. E a Áustria é o euro. A Áustria é o único que é o euro. Então o euro eu tinha já em Portugal. Só que enquanto que eu fui indo nas outras, eu tive que comprar lá moedas dos lugares, porque eu não comprei antes de ir. Eu não comprei em Porto. Eu comprei as moedas dos lugares só quando eu estava nos lugares. E passou com uma dificuldade por isso, não? Mais ou menos, assim, porque digamos que eles não são tão compreensivos, assim, na hora que tu vai comprar as moedas. Eu não sei se talvez seja uma forma deles se protegerem dos turistas, né? Mas então eu tinha que explicar porque eu queria comprar as moedas e toda essa coisa, sabe? Em inglês. Em inglês, Na verdade, tu falavas aqui já fluentemente inglês ou lá assim, tinha que estar pensando a palavra que falava? Eu fiz curso de inglês antes de ir, já porque eu queria viajar. Mas claro, eu praticava, assim, um pouco em casa, às vezes com a minha irmã, assim, de brincadeira, mas não é a mesma coisa que tu tá num país sozinha e ser obrigada a falar, porque senão tu não tem outra maneira, né? Sim, mas deu tudo certo. Sim, deu tudo certo. Ninguém te logrou. Não, ninguém. Pelo menos que eu saiba. Que saiba, né? Vai que lograram, agora não sabe. Já foi, né? Nós vamos ver algumas fotos, até porque essas viagens assim que conta, essa aqui, por exemplo, é onde? Essa foi quando eu conheci a neve. Foi em Manzaneda, na Espanha. Na Espanha? Eu fiquei um dia lá, assim, foi uma excursão que a gente ficou um dia lá. E nevou justamente nesse dia? Sim, nevou muito. Nossa, a gente afundava na neve. Chegou enjoada, né? Tá, agora tá bom, já conheci, pode parar. Exatamente. Pode vir o sol. Muito lindo as fotos também, o lugar. Espanha, então. Essa aqui? Essa foi na praia de Matosinhos, que é em Porto, ali em Portugal, né? É uma praia, assim, que a gente ia frequentemente, porque é uma praia muito bonita e é super conhecida, né? Então, quando deu o verão, antes do verão, a gente já ia lá, ficava na praia. As praias lá bem cuidadas, não? Sim, bem cuidadas. Essa de Matosinhos, que eu tive a experiência, e as de Algarve eu achei bem cuidadas. O Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, poderia aprender, né? Na verdade, sim, o Rio Grande do Sul já pode aprender com Santa Catarina, já é um bom começo, né? É verdade. Né? Cuidar bem da areia, né? Varrer, passar, tirar o lixo. A gente vê as fotos dos países, das pessoas que viajaram, que nem essa que a gente viu ali, e fica... Por que isso não acontece no Brasil, né? De um capricho, né? De tu levar o lixo para a praia e levar de volta depois para casa, né? É um hábito que acho que eles têm lá e a gente acaba não tendo, né? Sim, grande parte tu vê, infelizmente, fumantes, né? Hoje eu ainda vi, né? A pessoa fuma e joga bituca de cigarro fora do local, sacola, crianças abrindo no mercado, os meus filhos estávamos andando, e aí abrir a bala e jogar a bala no chão e o pai veio e não fazer nada. É inadmissível, né? É muito triste, assim. Mas as praias realmente lá são muito limpas. Todas que eu fui, assim, eu achei a água super limpa. E a areia também, tu vê que não tem lixo, sabe? Tu viu alguém limpando, alguém fazendo a manutenção ou não? Não. Ou talvez façam bem cedo também, né? Talvez eles nem façam, né? Talvez porque nem precisa, não sei. É verdade, talvez o povo cuide tanto, né? Que nem precisa, né? Boa essa. Nós estamos conversando com a Natália Bottoni. Você pode mandar o seu recado pelo Facebook da TV Univates ou Facebook Joel Alves. Estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, para todo o Vale do Taquari. Nós vamos dar uma pausa e em seguida a gente volta com o programa Check-in de hoje. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Natália Bottoni. Manda um abraço aos que mandaram mensagem pelo Facebook. Jairo Estampinha, que vai estar depois no programa, né, Stefano? Vai estar depois aqui no programa também. O Jairo Estampinha, grande amigo, incentivador, o cara que cuida muito do meio ambiente, a gente falou do meio ambiente, ele cuida muito. E também a Bruna Gomes Stal, conhece não? Sim, minha colega do jornalismo. Colega de jornalismo, grande abraço então a Bruna, obrigado pela companhia aí. Você pode mandar a sua pergunta pelo Facebook. A gente falava
das tuas viagens, que tu viajou e tal, nesses 4 países, passou uma semana neles, qual que mais te impressionou, que tu mais gostou? Eu gostei de todos. Cada um tem a sua peculiaridade, a sua... É o que eu sempre digo, assim, na verdade depende muito da experiência que tu tem em cada lugar. Às vezes eu posso achar muito melhor um país e outra Sim. pessoa tiver uma experiência muito pior, não vai gostar, né? Mas eu acho que o que eu mais achei bonito foi a Suíça. Eu fui para Zurique, na Suíça. E eu Sim. achei muito linda a Suíça, assim, é um lugar que eu gostaria de voltar. De voltar. Pegou clima quente, frio? Qual a temperatura? Tava um pouco friozinho lá. Um pouco friozinho. É. Mas a Suíça diz que é um país muito organizado, né? Você não vê lixo, tudo Não. muito organizado, até demais, né? A gente fica espantado com tanta organização. Sim, é muito lindo. Nossa, tem umas casinhas assim, que é casinhas alemãs, né? Então elas são pequenininhas, assim, muito, nossa, muito lindo. Todo pintadinho, muito organizado. Né? É um país que o pessoal fala muito bem. Muitos daqui da região já foram trabalhar na área rural, inclusive, da Suíça, né? Eles fazem chover com terra pequena, né? Criam gado, inclusive, com pouco espaço. E eu gostei também muito de Budapeste, que eu fui na Hungria. Eu achei a cidade, assim, muito linda. Me impressionou, porque não era um lugar que eu tinha curiosidade de conhecer. Eu mais fui porque a passagem estava barata, né? De volta para Portugal. E me impressionou muito, assim. Achei muito legal. Na verdade, Budapeste é dividido, né? É dividido entre Buda e Peste. São 2 lados. E é dividido por uma ponte. Então eu acabei indo dos 2 lados, fiz tudo a pé, assim, e eu achei muito legal. Budapeste é 2 nomes, isso eu não sabia. Por isso que é Budapeste. O Buda é uma parte da cidade. Não, é um nome só, na verdade. Eu já conheci Madrid e Barcelona. Como eu não tinha tanta curiosidade de conhecer Madrid, e como ela acabou não vindo, eu pensei, então eu vou ir para Barcelona sozinha. E os meus amigos da residência já tinham ido para Espanha, eu ir para Barcelona. Então eu não tinha, assim, com quem ir. Eles não quiseram ir de novo. Né? E daí eu acabei indo sozinha para Barcelona, então na Espanha. Eu fiquei 3, 4 dias lá, eu acho. E foi bem interessante, assim, porque eu também não sei falar espanhol. Foi na mímica, então, um pouco. Assim. Ele nem o inglês. Inglês. Lá mas eles não, eles entendem bem. Eu falei inglês lá também, só que com algumas pessoas eu falei português, porque eu fiquei num hostel lá. E o dono do hostel, eu não lembro agora se era o dono do hostel ou se ele era funcionário lá, que ele era brasileiro. Então ele falava português, então eu me comunicava com ele em português, assim. O hostel, explica para quem está nos assistindo como é que funciona o hostel. O hostel é como se fosse um hotel mais barato, só que tu acaba dormindo com mais pessoas dentro de um quarto. Tipo, teve um hostel que eu peguei que tinham 10 pessoas no mesmo quarto. Alguns que eu peguei tinham 4 pessoas no mesmo quarto. E são pessoas que tu não conhece, então às vezes fica um pouco complicado, mas eu nunca tive problemas assim com isso. Sim. Tem algumas regras do hostel, por exemplo, o sexo masculino, feminino é dividido ou não? Como Depende do hostel. Alguns que eu fui eram divididos. Na verdade, eu acho que um que eu fui que era dividido, assim. Os outros não? Os outros não. Te vira? A maioria eu acho que não é, na verdade. Sim, a grande maioria, alguns são, né? Por isso que esse que tu falaste se era dividido ou não, né? Mas aí como é que tu dorme? Tem um armário para guardar tuas coisas, não? Depende muito do hostel. Tem alguns que tem armário, assim, específico para cada cama, porque é beliche, né? A maioria. Sim. Todos que eu fui eram beliche, assim. Então tem um armário específico para cada beliche. Outros não tem. Outros tu tem que deixar tuas coisas ali mesmo. Só que isso que é o engraçado, assim, lá fora. Porque, tipo, nós brasileiros temos muito essa mania de ter medo que as pessoas vão pegar nossas coisas. Sim. Só que lá fora isso não existe. Tipo, tem algumas pessoas que eu fui em alguns hostels que tinham um armário e elas não usavam. Elas deixavam, por exemplo, a mochila delas fora do armário e com tudo ali jogado, assim, como se ninguém fosse pegar, sabe? Porque eles não têm esse hábito, assim. Sim, ou seja, eles já moram num país seguro, possivelmente, né? Então, esse medo, receio não é tão presente quanto nós, né? Sim, com certeza. Eu lembro que a viagem que eu fui para Lisboa com umas outras amigas minhas, a gente ficou com muito medo, assim, porque acho que teve uma menina que ela deixou as coisas dela, ela deixou a mala dela toda aberta, assim, com todas as coisas dela aparecendo, assim, tipo, para quem quisesse ver. E também, daí depois de um tempo ela veio, eu perdi uma pulseirinha minha. Alguém viu, não sei o que, daí a gente não viu e tal. Só que depois a gente ficou pensando sobre isso, sabe? Parecia que ela não tinha se tocado, assim, que ela tinha deixado tudo aberto, que as pessoas poderiam pegar. E ela era de onde?
Eu acho que ela era do Canadá, se eu não me engano. País seguro, não está acostumado, ninguém vai mexer nas minhas coisas, né? Uhum. No Brasil, isso até ajuda, né, para a gente se precaver fora do país, né? Sim, claro. Infelizmente, né, a gente já fica mais alerta, né? Sim. Porque sabe que pode acontecer esse tipo de coisa, né? Infelizmente, né? Vamos ver mais algumas fotos? Daí a gente pode comentar mais a respeito dessa. Essa aqui é onde? É um castelo, né? Sim, na verdade não é um castelo. Essa foi em Óbidos, em Portugal. Em Óbidos? Óbidos. É uma cidade que ela é toda cercada por muralha, assim, por uma muralha, sabe? E eu tava andando em cima da muralha nessa foto. A cidade toda é cercada. Inclusive a gente vê lá ao fundo também parte da muralha, né? Ela é toda cercada. E quando a gente eu fui numa excursão pra lá, tava tendo o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, que é super conhecido, então a gente acabou indo no festival também, foi bem legal. Vamos ver, essa aqui é um Museu do Louvre? Museu do Louvre em Paris, na França. Na França. Chegou a entrar no museu, não? Sim, entrei. Para estudante é de graça o museu. É de graça? E vale a pena, não? Muito, muito. A gente ficou, eu e minha família, a gente ficou umas 3 horas, eu acho. É mesmo? A gente só saiu porque a gente estava cansado, mas o que tem lá dentro tão impressionante que as pessoas falam tão bem desse museu? Hein? Tem todos os tipos de pinturas, de arte que tu imagina, assim. E ele é todo dividido, né? Tipo, tem a parte egípcia, tem a parte, sei lá, eu não entendo tanto de arte, mas tem várias partes, assim, do museu. E todas têm pinturas, assim, super ricas, assim, que são bem únicas, valorizadas. exclusivas, assim. né? Inclusive a Mona Lisa, né? Sim, Mona Lisa está lá. Tem um filme que falou, né, o Código da Vinci, em que entra para roubar o quadro da Mona Lisa no museu, né? Do Louvre, né? E aí diz que tem um subterrâneo, um museu, cavernas, né? Túneis secretos dentro do próprio museu, né? Eu acho que deve ter, porque é um espaço muito grande, né? É o maior museu do mundo, então é muito grande, eu acho que deve ter. Mas esse é um local que eu queria conhecer, é o Museu do Louvre. Vale Isso aqui é onde? Esse é no topo da Torre Eiffel. Tu sobe, tu pode olhar. Tem umas luzinhas assim pra tu olhar. Na verdade, eu não tava olhando, porque tinha que pagar, e eu não paguei. Mas tu foi pão dura lá no Museu do Louvre. Essa aqui é onde? Essa foi em Porto mesmo. Na verdade, não foi em Porto. Porto é do outro lado da ponte que tem ali no meio, sabe? Do Rio Douro, que dá pra ver ali no fundo. Sim. É em Vila Nova de Gaia. Mas é muito lindo. Esse era o local que tu frequentavas, assim, que tu vivia. Sim. Vila Nova de Gaia é do outro lado de Porto. Aqui é Porto, aí tem o Rio Douro. Tipo Lajado Estrela. Isso, tipo Lajado Estrela. Aí tem Vila Nova de Gaia e lá tem o Jardim do Morro, que é um jardim que todo mundo olha o pôr do sol porque ele é super no alto, assim. Então tu consegue ver o pôr do sol muito lindo, assim. É muito legal. Essa ali foi até num dos últimos dias que eu tava lá. Já tá com saudade de casa, não? Eu queria ficar mais tempo se pudesse. Eu queria ficar mais tempo. Talvez volte, né? Vamos ver mais foto? Tem mais essa aqui. Essa foi no Palácio de Cristal, em Porto também. Era bem pertinho da minha casa, esse palácio. Essa foi na República Tcheca, no Castelo de Praga. É vista do alto, assim, de Praga. Sim. É mais colorido do que eu pensei, ó. É muito bonito. Essa é na Ponte Carlos, que é em Praga também. É uma ponte que ela é super grande, foi a primeira ponte construída em Praga. E ela tem várias estátuas, assim, ao longo da ponte. Acho que são 30 e poucas estátuas ao longo da ponte. E ali é um comércio, não? Sim, tem bastante lá nessa ponte. Eles fazem caricaturas das pessoas, ficam vendendo outras coisas, é bem interessante. Ou seja, dá para se fazer muita coisa diferente caminhando pouco, né? Sim. Porque os países são pequenos, são próximos, né? Não é que nem no Brasil, né? Imenso, né? 8.000 quilômetros, né? Sim, com certeza. Então lá consegue fazer isso. Você disse que lá não era caro. Quanto você gastou, por exemplo, para visitar 4 países durante uma semana, um pouco mais de uma semana? Olha, eu acho que no total, com as passagens e com outras coisas, deve ter dado uns 200, 300 euros. Deu bastante, assim. Porque eu comprei meio de em cima da hora. Reais? Não, um pouco mais de mil. Um pouco eu imagino que deve ter dado isso. Porque eu comprei um pouco em cima da hora as passagens.
então elas estavam um pouco mais caras do que o normal. E lá eu tive que comprar muita comida enquanto que eu estava nesses países, porque como eu não podia fazer, né, eu não estava em casa, então eu tive que comprar muito. E não é muito barato, assim. Na verdade, Praga e Budapeste é muito barato essas coisas. Muito, muito baratos, porque a moeda deles é muito desvalorizada, né, dos dois países. Só que na Suíça as coisas são bem caras e na Áustria também. Na Áustria, principalmente, assim, eu achei bem caro. Mas eu não calcular 1.200, digamos assim, né? Para Reais, conhecer 4 países. 4 países, né? Muito barato. É. E confortável, não? Você ia de trem? Eu ia de ônibus. De ônibus? Agora eu não me lembro o nome da companhia, assim, mas eles têm várias companhias de ônibus, são super confiáveis, né? Todas, Bons. assim, são bons, são mais baratos do que ir de trem ou do que ir de avião, né? Entre um país e outro nem vale a pena tu ir de avião. E eu sempre pesquisava pelo GoEuro, que é um site que compara trem, ônibus e avião e a distância, né? Se tu quer ir para um lugar para outro, compara a distância e qual fica mais barato. Qual o nome do site? GoEuro. GoEuro. É bem interessante, assim. Então eu sempre olhava naquele, assim, pra ver certinho, né? Então eu fui tudo de ônibus, tudo com a mesma companhia. E era ótimo, assim. Eles davam um cappuccino durante a viagem, mesmo que era pouco tempo, sabe? E tu podia olhar filme, escutar música, bem legal. E conhecer outras pessoas também. Aproveitou para conhecer alguém já? Um brasileiro, você viu ou não? Brasileiro nessas Durante a viagem? cidades, acho que não. Não, acho que eu não vi nenhum brasileiro. Nem... Em Budapeste eu vi portugueses, um casal de portugueses eu conheci. Aí diz, ó, tô morando em Portugal e tal, lá pertinho. Você chegou a trabalhar lá ou não dava tempo para trabalhar ou nem tentou trabalhar? Só Na estudou verdade, eu não mesmo? tentei. Até daria tempo, assim, porque eu tinha bastante tempo durante a semana. Eu tinha aula de segunda a quarta-feira. Então, de quinta a domingo, eu tinha os dias livres, assim, pra viajar, pra fazer o que eu queria. E, claro, estudar, né, um pouco, mas... Estudou um pouco? Sim, um pouco sim. Mas eu tinha tempo, mas eu acabei não querendo, assim. Eu queria aproveitar mesmo, sabe? Sim, sim. Mas tem muitos brasileiros que vão e trabalham em bares, em pubs, né? Sim, Em sim. restaurantes. Para juntar, porque lá ganha em euro, né, também, né? Sim, daí tu consegue converter, né? E aí, ou seja, ganha em euro, consegue viajar mais, às vezes até traz dinheiro de volta alguns brasileiros, né? Sim. Bem que depende do intercâmbio, mas alguns intercâmbios nem permitem tu trabalhar, né? Eu acho que tem uns que não permitem. Eu acho que é quando é uma bolsa, assim, que eles te pagam tudo, daí eu acho que eles não permitem. No teu caso, poderia, se quisesse, poderia. Que eu saiba, eu poderia, acho que sim. É que, na verdade, eu ganhei bolsa só nas disciplinas, né? Sim. No alojamento, nas outras coisas, eu não ganhei. Aí teve que pagar. Caro, não? O alojamento era 155 euros por mês. Acessível. Que era bem mais acessível, porque se eu pegasse o apartamento só acima de 200, 250. E era o mais barato, assim, que tinha. Mas o resto, assim, tranquilo. E caso de família, se ficasse, também teria que pagar ou não? Eu nem me informei. Mas acho que sim, né? Mas também eu acho paga. que sim. Eu acho porque, que sim. na verdade, as famílias recebem, mas também tem reembolso de parte da despesa, se não toda a despesa, né? Eu acho que tem o Padrinho Internacional da Univates, que se tu hospeda alguém, depois tu pode ir pra casa dessa pessoa, daí eu acho que nesse caso tu não paga. Porque é tipo uma troca, assim. Sim. Tu hospeda o filho de alguém, depois teu filho vai pra lá, um familiar talvez, né? Isso. Um parente, não precisa... Mas esse contato com pessoas de fora, de outras culturas, nos enriquece muito, né? Tu volta com outra visão, né? Sim. A Natália, que foi a mesma Natália que voltou, não? Não, com certeza não. Agora eu tenho uma visão maior, assim, do mundo. Tipo, não é só o meu mundinho, sabe? Tem outras culturas para conhecer, outros lugares para conhecer. Então... Isso enriquece, né? Com certeza. Ainda mais na área de jornalismo, né? Tu vai falar sobre alguma coisa e tu sabe exatamente o que tu tá falando, porque tu já esteve lá, ou vivenciou, conviveu com uma pessoa de lá, né? É diferente de tu ficar 2 dias ou 6 meses. Sim, com certeza. Pensou em algum momento em vir embora, não? Logo que chegou, não? Quando eu cheguei. Por quê? Nas 2 primeiras semanas, assim, das 2 primeiras semanas ao primeiro mês, assim, eu achei bem difícil. Porque eu tava longe de todo mundo que eu conhecia. Eu não fui com ninguém, assim, que eu conhecesse, sabe? Eu acabei conhecendo por causa do intercâmbio, mas não que fosse amigo de anos ou algo assim.
E isso eu achei bem difícil, assim, porque eu sempre fui muito ligada à minha família, aos meus amigos, então... Enfim, então foi bem difícil, assim, isso, tá num lugar diferente, numa residência em que tem várias pessoas e tu não conhece ninguém, assim, tipo, 100 pessoas e tu não conhece ninguém. Então, num primeiro momento eu pensei em desistir. Mas depois eu logo vi que eu ia conseguir aproveitar muito e acabei ficando. E depois eu nem queria mais voltar também. Hoje, se fosse para voltar, voltaria para qual país? Portugal mesmo ou outro país, quem sabe? No momento eu não penso em viajar logo para a Europa. Eu penso em conhecer melhor o Brasil e eu tenho muito sonho de conhecer a Austrália, que eu acho muito lindo. Então, vamos vendo, assim, vamos vendo. Depois, geralmente o pessoal que fica um período fora, eles acabam voltando também para algum lugar, se não mesmo para outro lugar, ou seja, pega gosto, né, pelas viagens. Sim. Durante esse período, tu te sentiu segura? Ou teve algum problema de segurança durante o período que ficou fora do Brasil? Eu acho que mais isso de terem roubado meu celular, né? Mas tirando isso, nossa, eu me senti muito mais segura do que eu me sinto aqui, no caso. Porque, por exemplo, às vezes eu ia para as festas e eu voltava às 3 da manhã e tinha gente na rua e eu sabia que eu estava segura, sabe? Era de noite, eu estava sozinha, mulher, mas eu sabia que não ia acontecer nada. O pessoal, como é que eles te respeitavam por ser mulher brasileira? Tem uma imagem de que toda mulher brasileira sabe dançar, né, sambar, e todo brasileiro sabe jogar futebol. E eles respeitavam, o que eles sabiam daqueles que tu conviveu do Brasil? O que eles achavam do Brasil? Pra ser sincera, as pessoas com quem eu conversei falavam muito do futebol. Conheciam o futebol, o carnaval, e era isso, assim. Então, com quem eu conversei, que era de outros países, eu tentava mudar um pouco essa visão. Que o Brasil tem muito mais do que isso. Mas, assim, preconceito por ser mulher brasileira, eu nunca sofri lá fora, mas tenho relatos de pessoas que sofreram preconceito por ser. Porque o que eles acham? Porque a mulher brasileira... Eu não sei exatamente, assim, eu acho que talvez por ser mais vulgar, por causa do carnaval, algo nesse sentido, assim. A vestimenta da maioria com quem você anda, tirando os indianos, né, que vestem daqui para baixo, né? Mas as outras, como é a vestimenta? Eles são mais recatados, né, o europeu. Também por causa do clima, talvez, né? O que eu achei diferente, sim, é que eles têm muita mania de usar a calça curta. Mesmo no inverno, assim. Eles usam a calça bem curta, sabe? Mesmo quando tá super frio. Mas tirando isso, eu não achei eles mais recatados, assim. Não mudou nada. Não. Até porque na praia, por exemplo, pessoas brasileiros sempre usam biquíni, as mulheres, né? E os homens sunga ou calção. E lá as mulheres não têm a mania de usar a parte de cima. Então elas usam só a parte de baixo do biquíni. Então, mas aí fala o quê do brasileiro? Nesse sentido eu achei mais vulgar. Com certeza. Mas tu não estava na praia de nudismo, né? A praia normal. Sim, praia normal. Isso que estava quente, né? Por isso que estavam aproveitando. Porque lá você mostrou foto com neve, depois pegou calor. O bom é isso, que você pegou mais de uma estação e pôde aproveitar mais, né? Esse período que você teve lá. Neve eu peguei só naquele dia daí. Só um dia. Só na Espanha? Só na Espanha. Mas tirando isso, assim, eu peguei bastante calor e bastante frio. Certo. Algum problema você enfrentou fora do Brasil ou foi tudo muito tranquilo? Além do celular roubado? Não, eu acho que isso que eu comentei, assim. Não me lembro de mais nada, assim. Que bom, né? Então a viagem foi sucesso. Sim, com certeza. Eu queria agradecer a tua presença, mas mandar um abraço às tuas irmãs. Primeiro a Bárbara, que foi minha colega de trabalho, mando um grande abraço a ela. Abraço, Bárbara. A tua irmã, a outra é Francine, né? Tu é a mais nova das três. E o nome dos teus pais, qual que é? É Auri e Lia. Auri e Lia. Isso. Então, um grande abraço a eles, né? Parabéns pela filha, que agora, obviamente, vai pensar em voos maiores até, né? Não vai ficar só 6 meses fora do Brasil. Com certeza. Natália, obrigado pela presença, né? Viagem fantástica, obrigado por compartilhar conosco, né? E incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Não ficar com medo. Tu com 20 anos, bastante jovem ainda, né? Muito nova, saiu, se sentiu segura, né? Dá pra, na verdade, colocou em xeque, em prova, toda a educação que teus pais te deram, né? Aí nós vamos mandá-la para lá porque a gente acredita nela, porque obviamente tu passou confiança a eles. Então, parabéns pela tua criação, pela viagem que fez e sempre que puder, volta aqui no programa Check-in. Tá bom, obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui também. Essa Natália Bottoni, essa menina que saiu do Brasil, ficou 6 meses fora, conheceu 7 países e trouxe relatos fantásticos para nós.
Obrigado pela audiência. Na semana que vem a gente volta trazendo uma outra cultura, uma outra experiência, uma outra pessoa que também viajou pelo Brasil ou pelo mundo. Até semana que vem com o programa Check-in.